Olá, amigos, bem-vindo ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as quartas-feiras pelo canal YouTube. A partir das 15 horas você assiste o melhor da aviação brasileira, com oferecimento de ONOLED, onoled.com.br. Ilumina nosso estúdio, nosso querido convidado também, a Black Hawk. Vocês que tem um King Airzinho B200 lindão, C90, um Caravan, vai lá na Black Hawk, fala com o Bob Patton ou com o Maurício Merro, que eles dão uma geral no seu avião, trocam a turbina, deixa o avião muito mais power, acabamento, aviônica, é uma beleza, aquele pessoal faz um trabalho perfeito. Falando em manutenção e acabamento, estamos com um amigo meu aqui, que ele é piloto acrobático, mecânico de primeira linha, é o Pedrinho Melo. Bem-vindo, Pedrinho, ao meu programa, é uma honra, cavalheiro. Demorou, mas chegamos, né? Nesse dia, é um prazer. Com a participação especial do seu Pedrão, que é o pai do Pedrinho, e da Lígia, a esposa do Pedrinho. Bem-vindos aqui no programa, tá bom? É um prazer tê-los aqui. Pedrinho, conta a sua história de vida. Como é que você começou com a aviação? Como é que você falou, vou ser piloto? Não foge muito à regra, não. Já desde criança. Eu lembro até hoje, eu fascinado por avião, moro no interior de São Paulo, próximo a Sorocaba, passava avião, eu saía correndo de casa, olhar para cima, tentar enxergar. E meu pai viajava para São Paulo na época, com trabalho, né? E às vezes época de férias, principalmente escola, eu vinha com ele e o passeio predileto era ir na prainha de Congonhas, naquele terraço. Que maravilha, não? Ficava horas ali vendo aviões pousar, decolar, né? O movimento é de passageiros. E ali nasceu a paixão, mas vem de criança, acho que não foge muito à regra, né? Não foge. O meu pai era piloto, então eu ia na prainha ver meu pai chegar, a gente pegava o ônibus, o metrô, o outro ônibus para chegar no aeroporto e ver o seu João Beccari pousar. Mas seu pai trabalha com aviação? Não, meu pai adora avião também, mas nunca teve condição na vida de se dedicar a isso. E tem até uma passagem interessante, ele guardou uma vez dinheiro, foi no Aeroclube São Paulo, fez a inscrição e vou começar o curso. E ele achou que na inscrição já estava pago 1 hora de voo, né? E um belo dia ele chegou lá para voar e tinha que pagar a hora. Ele falou, pô, não tem dinheiro. Era só inscrição. Aí ele broxou de vez. Ai, caraca. Mas e para mim também não foi tão diferente disso, né? Quando eu deveria ter começado na aviação com os meus 17, 18 também não tinha condição financeira. Então faz pouco tempo que você tem um pouquinho mais que 17, 18, 21, 22. E aí quando surgiu a primeira oportunidade, né? Como eu não poderia praticar aquilo que eu amava, que era a aviação, eu pendi pro lado das motocicletas, que é outra paixão do meu pai, né? Então eu corri com moto, pratiquei motocross durante 10 anos aí. Quebrou algum pé, mão, essas coisas? Graças a Deus não, eu tenho uma fratura só treinando. E participei de provas profissionais aí, né? Festival Hollywood na época, de Supercross de praia. Claro. Inclusive participei de uma prova aí que eu acho que não sei se haverá outra igual. Corri dentro do Pacaembu à noite. Nossa. Uma prova em 1990. Saltando? Saltando. Fizeram uma pista dentro do estádio do Pacaembu. Tinha uma parte da pista que subia na arquibancada, inclusive. Muito legal. À noite. Tipo aquelas provas americanas. E corri nessa prova aí. Foi Mas muito podia legal. Ter mais esse tipo de esporte aqui no Brasil, né? O país não tem, assim como não tem uma cultura aeronáutica também, essa parte de esporte motorizado, tirando o automobilismo, o motociclismo também, infelizmente, não tem difícil. A potência que deveria ter. Você andou moto velocidade também ou não? Não, moto velocidade era outra diversão também que meu pai gostava muito e a gente a gente vinha com ele para Interlagos para assistir as provas aí. Então, Stock Car, 1000 milhas, na época dos Opalão, era muito legal, decolava, né? Largava meia-noite, aí até o outro dia. Mas o Opalão era um avião, podia decolar assim, cara, é muito legal. Eu tenho saudade, era Opala, Maverick e outros carros importados. Outros tempos. Fusquinha, nossa, largava tudo junto, né? Era muito legal. Me diga uma coisa, a partir de que momento você falou, não, vou fazer o meu curso de piloto e acabou? Estava trabalhando já? Não, eu trabalhava dentro da mecânica, que eu nasci dentro de oficina mecânica pesada, equipamento, tratores de esteira, escavadeiras, retros, essa coisa toda.
E em 1989 surgiu um curso de piloto de ultraleve lá perto da minha região, na cidade de Itapetininga, e eu escutei aquilo na rádio, porque a escolinha era do dono da rádio, uma FM legal que tinha lá. E aí eu escutei aquilo e falei, nossa, Itapetininga com curso de ultraleve, peguei e fui lá. Mas eu ainda estava dedicando profissionalmente em moto e trabalhando na oficina. Sim. E ali eu comecei, cara, e foi a minha primeira inserção, vamos dizer assim. Como é que foi o seu primeiro voo de ultraleve? Que ultraleve que era? Você lembra? Era um microleve, um ML300M. Que até hoje esse avião está na minha região lá e não sei não se eu não vou até adquiri-lo para guardar, porque foi ali o meu começo. Seria muito legal. E ali eu comecei também com a manutenção, porque como eu tinha uma experiência dos motores de motocicleta, principalmente os 2 tempos, e eu corria na época do Proálcool, era proibido você utilizar a gasolina como combustível. Então você tinha que preparar as motos para trabalhar com álcool, cara. Que legal. E aí ali eu já tinha uma experiência de mecânica com esse tipo de motor, né? Que é motor 2 tempos. Mas muda muito de um motor de aviação para um motor de motocicleta, para um motor de carro, para um motor de trator? Dos ultraleve. A ideia é a mesma, né? Ah, o conceito é o mesmo. O conceito é o mesmo. Aliás, o motor de 1900 e bolinha, quando foi inventado até hoje, não mudou nada o conceito básico. Mudou os acessórios. Só. Não usa mais carburador, é injeção, aquela coisa toda, né? Ignição não é mais platinado, distribuidor, hoje é tudo eletrônico. Então mas o conceito básico do motor até hoje é o mesmo. Interessante. Que legal. Então foi ali que começou, inclusive, a parte mecânica. E eu solei rápido, ali eu descobri, porque na época de máquina eu já percebia que eu tinha uma certa habilidade para aprender a pilotar a máquina, tanto trator de esteira, como retro, como moto niveladora. Desde moleque. Meu pai me ensinou a dirigir com 7 anos de idade. Com 14 anos eu andava com uma carreta pelo município, transportando trator de esteira, essa coisa toda. Que legal, eu também adoro carreta. Acho tão legal. O seu pai dirigiu, falou para mim agora nos bastidores, que ele dirigiu em 1952 caminhões. Sim, meu pai fazia linha, antes dele começar a trabalhar com máquinas, né, com oficina. Ele também tinha muita facilidade com mecânica, mas ele trabalhou numa época do transporte aí, fazendo a linha Rio de Janeiro, Porto Alegre. Na época difícil, hein? Uma semana de viagem do Rio de Janeiro para Porto Alegre. Com certeza. E aí, você tirou o brevet de ultraleve, e aí quando é que você veredou pro avião? Quando é que você teve essa... Então, o ultraleve foi a porta de entrada, né? Onde me deu muita mão, muito pé em mão, porque é difícil você voar um ultraleve de baixa performance, vamos dizer assim. Tem que ter habilidade. Sim, inclusive na época que eu dava instrução, a gente tinha um relatório de acidentes do DAC que ele publicava na época, a gente percebia, e isso é inclusive assunto das minhas aulas teóricas, que quem se machucava mais com ultraleve eram pilotos profissionais, que já tinham uma certa experiência com o avião e iam voar ultraleve e acabava se machucando. Porque ele achava que era fácil. A aeronave baixa performance contra a lei da gravidade não tem conversa. Não tem conversa, né, cara? Stall é stall. E o pessoal se machucava. Entendi. Então o ultraleve me deu muito pé em mão, mas o foco era aviação e acrobacia ainda. Eu sempre fui fascinado por acrobacia. E onde que você começou a tirar o seu brevet, que você começou a voar? Então eu comecei a voar em Itu. Itu? Isso. Paulistinha? Não, era o Bueiro, cara. Foi meu professorzão, era o Bueiro, sabe? É um avião que precisa ter habilidade também, exatamente, né? Exatamente. Ele é underpower, o 115, é um avião pesado, né? Pouca potência, ele tem um momento, tanto no pouso quanto na decolagem, que você não tem a bequilha tocando na pista para te dar comando, e o leme também não tem eficiência. Então ali entra a habilidade do piloto no freio. E é onde o cara dá os cavalos de pau, engrena, perde eixo e coisa e tal. Se der uma pisada meio dura, então vai beijar a terra, é isso? E eu tive muita facilidade, eu solei um bueiro com aproximadamente 8, 9 horas. Já tinha experiência de voar um microleve? Isso. Entendi. Eu tive um instrutor muito bom, Giancarlo Fornari, um excelente pilotaço aí. Que legal. E o voo acrobático, como é que foi? Porque o voo acrobático é o seguinte, às vezes o cara é piloto de avião, mas não tem dom para fazer o acrobático, se enjoa.
né? É ruim. Como é que apareceu esse voo acrobático? Você foi fazer um primeiro voo? Como é que foi isso? O voo acrobático já era um foco, né? Quando eu ingressei na aviação, meu foco era acrobacia, não era aviação comercial. Já era? Já era acrobacia. Você nunca quis ser piloto? Nunca passou na sua cabeça, vou voar um Boeing? Acho que eu não tenho perfil para isso, tá? Tive a oportunidade de voar muitas horas em cabine de MD-11, na época da VASP, aí foi muito legal, se permitia, né? Então, mas eu percebi que não era o meu foco ali. Você gosta da vida do interior? Aí aquele voo freestyle, né? Você ter liberdade aí no teu voo e o voo de acrobacia permite isso, né? É 3D, então é muito legal. E a Lígera? Já pilotou? A Lígera é um caso à parte, né? Minha atual companheira aí. E ela, por incrível que pareça, até eu descobri que eu sou coach de aviação, porque a Li, chamo ela de Li, ela tinha muito medo de avião, até pelo próprio desconhecimento, e ela tem que voar, né? O trabalho dela exige que ela voe muito na comercial, se deslocando, e tinha muito medo. Hoje, por incrível que pareça, ela está voando sozinha, solo e pilotando. Para mim é um orgulho. Então, você pode fazer um curso de... Tenha medo, não, perca o seu medo de voar. Com certeza. Com o Pedrinho, vai aí, gente. Se tiver com medo, vem aqui que ele vai dar a instrução, você vai voar. Legal, não é isso? Pedrinho, a gente já vai levar o comercial, já volta já. Beleza. Já voltando, pessoal, até daqui a pouco. Olá, amigo, seja bem-vindo ao Porta de Hangar, o canal da aviação. No Porta de Hangar temos 2 programas para você, o Porta de Hangar e o PH Radar. No programa Porta de Hangar trazemos pessoas da aviação para dividir as experiências com você. No PH Radar você encontra notícias e novidades sobre a aviação. Se inscreva no canal Porta de Hangar, dê o seu joinha, converse com a gente, mande o seu recado. Porta de Hangar, o canal da aviação. Estamos de volta com o comandante Pedrinho Melo, ele que é mecânico de primeira linha, também aviador. Deu instrução também, né? Sim, durante uns 10 anos aí. De aerobueiro, que também. Legal. Foquei primeiro nos ultraleves, formamos bastante aluno, montamos um departamento de aerodesporto em Itu, formamos bastante aluno na área de ultraleve, com uma instrução bem aprimorada, vamos dizer assim. Inclusive introduzi as paradas reais de motor em instrução, mas eu me divertia com os alunos, cara. Porque você treina o cara em emergência simulada, aquela coisa, reduz o motor, pane, onde é que vai pousar e tal. E a gente, no final da instrução, quando a pessoa está voando e ele está confiante, porque o aluno transmite isso para você. Aí a gente decolava como se fosse fazer mais um treinamento de rotina, e eu me afastava num cone de segurança. Claro, isso não é bobo. Ia para 4.500, 5.000 pés, aí eu estava no cone de segurança. Aí afastava com o cara e tal, faz uma descida em voo planado aí, com curva, aí ele capava o motor e tal, e eu desligava o motor. E agora, neném? Como os alunos tremiam na base. É o mesmo susto que eu tive quando o motor parou. Por isso que eu introduzi. Porque o susto é muito grande, é muito diferente de você ter aquela simulação padrão. Motor reduzido. Não, quando você escuta aquela tremida, porque ele não tem o efeito molinete, no caso do ultraleve, ele dá uma tremida e para, né? E o avião muda um pouco o comportamento de voo dele. Você tem que baixar performance, baixar nariz. Rapaz, as reações dos alunos eram... O cara tem que entender que o avião voa sem o motor, exatamente, né? Só que o plano aí fica diferente, exatamente, mas voa. Eu vi um vídeo do sanfoneiro, que é meu amigo, o Valdones, que ele vai lá e... Pá!
no motor, desliga o motor. Aí ele conta toda uma história. Exato. E é muito legal a história que ele conta. Não, isso aí a gente aplicava e os alunos adoravam. Eles tomavam um susto, assim, que o cara parou o motor e agora? Ué, você não treinou emergência? Você está numa emergência, aplica aquilo que você aprendeu. Aí o cara se recompunha do susto e tal. Aí davam umas 2 dessas, o cara tava safo. Você tá meio incomodado, o que aconteceu aí? Rapaz, eu tô com um negócio no bolso aqui que tá me incomodando. Eu trouxe um presente pra você aí, mas deixa eu puxar aqui da bolsa aqui. Nossa, mas que presentão. Aqui. Que é? Caraca, Pedrinho, que surpresa! Tava atrapalhando no bolso, viu? Não foi nada combinado, pessoal, tá bom? Olha só, vai fazer parte do programa Porta de Hangar, a hélice com autógrafo e tudo mais, o amigo Beca, com carinho, beijinhos, beijinho não, Pedrinho Melo, figuraça. Você que pintou essa danadinha, né? Isso aí é uma lembrança pra você aí. Uma super lembrança, muito obrigado. Bom, que bom. A gente tá precisando de uma hélice aqui pra deixar o programa mais bacana. Próximo, você vai ver depois do Pedrinho, vai aparecer essa hélice pesada aqui. Tem que tomar um pouco de cuidado, gente, mas é muito legal. Pedrinho, obrigado pela hélice, hein? Caramba, você merece. Pedro, você voou bastante tempo no show aéreo, né? Voava o Show Cat. Sim, Show Cat. O Wing Walk com a Marta Bugnac, que já esteve aqui com a gente. Sim, assisti o programa, muito legal. Como é que vocês começaram com esse negócio todo? O Wing Walk era um sonho dela, né? A Marta já era um Wing Walker fora do Brasil, começou, como ela já disse aí, lá com o Jorge Stocco, grande comandante Jorge, aliás, o Carlos Stocco. O João Carlos Stocco, né? O Jorge também era irmão dele, saudoso aí, um grande amigo, mecânico. De primeiríssimo também. Nossa, me ajudou bastante, inclusive nos motores Meu radiais irmãozão, aí. cara. Uma pena que já esteja em outro plano. Já esteja em outro plano. Ele, infelizmente, acabou sofrendo um acidente, um desastre aéreo. Isso. E foi embora, mas deixou saudades. Mas começamos. Aliás, só falar um negocinho. Para quem não sabe, o Jorge Stocco, ele foi o cara que reformou todos os aviões do museu. Exatamente. Asas de um Sonho, que provavelmente volte um dia desses aí. Estamos torcendo para o João Amaro conseguir montar esse museu de novo. Com certeza. O Brasil precisa do museu. Precisa de cultura, né? Exatamente. E aí, como é que foi? Então, aí conheci a Marta em 97, ela tinha esse sonho aí, aí a gente uniu forças ali, inclusive é um lado dela que eu acho bem interessante, a persistência, acreditar no sonho, ir atrás, porque modéstia à parte, eu não acreditava. Eu falei, imagina conseguir um biplano para voar o Wing Walker no Brasil, um país que não tem essa cultura, tudo difícil, né? E as coisas foram indo, fluindo, as energias vão se convergindo e o Show Cat veio parar no Brasil. Um Grumman, na realidade, que a gente modificou ele para esse show. E voamos 10 anos aí. 10 anos. 2000 a 2010. Por que é Show Cat? É o nome do avião mesmo? O apelido? A gente batizou ele de Show Cat. Na realidade, ele é um Grumman Egg Cat. É um avião agrícola que foi modificado e passou a ser o Show Cat. Aproveitamos o Cat e acrescentou um show nele. Que legal. E ele passou a ser um avião experimental, né? Então, quantos cavalos tem aquele motor? 450, Nossa, Pratt Whitney, um R 984. Deve ser muito prazeroso voar. Voar radial. Voar biplano já é um prazer. Agora com radial no nariz, então é fantástico. Quantas milhas ele andava? Ele andava pra caramba. Viu? Muitos aviões aproximam para pouso na velocidade de cruzeiro dele. 90 nós. Consumindo 100 litros de avegás. Nossa senhora, que sufoco, hein? Muito reduzido, em voo de cruzeiro, acima de uns 5.000, podia empobrecer ele um pouco, a 1.800 rotações, ele abaixava para uns 90 litros, ficava econômico. Senhora. Pessoal, quando ele diz empobrecer, é puxar a manete de mistura para poder fazer um melhor regime de combustível. Exatamente. Né? Agora, 90 litros por hora hoje em dia, quanto custa a gasolina? Nossa, uns 9 pau? 9,50 em média por aí. E tem lugares, eu fiquei sabendo, até 11 e pouco. 900 por hora. Fora o óleo, né? Que ele consome, motor estando bom aí, 1 litro de óleo por hora é normal, é considerado normal. Né? Eu fiz um voo num T6, aliás, maravilhoso o voo que eu fiz no T6 do Edo, indo para Porto de Galinhas. Aquele T6 na época estava com o motor um pouco cansadão, estava consumindo uns 5 litros hora. Bobagem. Não, você sabe que o T6 o motor radial, ele, na verdade, ele não vaza óleo, ele marca território. Ele marca território. O Edo, diga-se de passagem, o Show Cat não vazava óleo. Não.
Então o Edo chegava nos shows aéreos assim, olhava o Choquete e falava aquele linguajar. Ele, não é possível, esse motor não tem óleo. Tá faltando óleo. Assim, não vaza, mas Gordito, eu era... esse motor não tem óleo. Exatamente. Eu falei mais de mil vezes, Exatamente. saudade do Edo também. Que já se Tinha foi, uma outra né? tirada dele também, que aí não pode falar no ar aqui, mas eu conto depois pra você, era muito engraçado. O Edo deixou O saudade. Edo, eu ia voar com ele e falava assim, Gordito, estou preocupado. Mas que foi, Carlito? Tu tá pele e osso, gordo. Gente, o Edo, Carlos Edo, para quem não sabe, já falamos dele aqui, ele já veio aqui no show, mas foi um dos maiores expoentes na aviação. Maravilhoso. De show aéreo do Brasil, né? Ele teve uma trupe muito legal. E hoje a Mônica, a esposa dele, cuida da aviação e ela, inclusive, voa a T6. O T6, a chefe Mônica, nossa. É muito legal. E aí, como é que era o voo de Choquete? Cara, você tem que estar com a mão muito afinada, porque você está com uma pessoa de Choquete, eu digo, de Wing Walker, que você está com a Marta lá em cima, você tinha que estar com a mão ali muito leve, fazer um túnel barril, um looping. Como é que era isso? São manobras clássicas, né? Então, é aquilo que você falou, é mão suave, é puxar uma carga G não estancada, né? Aquela momentânea, puxar tudo progressivo. Você inicia um mergulho, não tem que atingir a velocidade e puxar abruptamente, você deixa o avião voltar a partir Voar da subida. tranquilo. Tranquilo. A gente fazia as manobras básicas aí, trabalhando entre 3,5, quase. 4G quando a gente apertava um pouco, às vezes perto do chão e tal, aí dava. Mas normalmente é 3G e meio aí. Então, e mesmo assim, para ela que está em pé, uma coisa é você estar sentado dentro do avião. Bonitinho amarrado, né? Outra coisa é você sofrer essas cargas em pé. É muita coragem. É muita coragem. Aquela estrutura toda que tinha em cima, Pedrinho, você que montou aquilo. Eu que desenvolvi aquilo junto com o saudoso Fernando de Almeida aí, que acompanhou e deu as dicas. E um pouco de ideia do meu pai também. Inclusive aquele suporte que era o último, né? Era giratório, ele fazia um 360 graus. Né? Ela tinha condição de virar 360 graus. Inclusive a gente tinha uma posição no show que chamava triplano. Ela ficava na horizontal, no plano da asa superior, ficava bem legal também. É mesmo? Você participou de campeonato de voo acrobático? Não, nunca tive, porque na época que eu comecei a voar acrobacia, eu comecei voando solo, depois passei a dar instrução também, mas nunca treinei para campeonato. Então hoje eu não sou piloto de acrobacia para campeonato. Teria que partir do zero, entrar numa básica e depois ir evoluindo. Tenho vontade, mas aí precisa de um avião e praticar, né? Tem tempo, vários né? amigos Você aí, tem uma vida corrida, né? E dedicação, né? Se você quer evoluir dentro da acrobacia, passa a ser um profissional aí, como nós temos hoje amigos aí voando e bem, até disputando fora do Brasil aí. Eu quero falar agora a respeito com você sobre o que é hoje o motor dos ultraleves. De sei lá, de quantos anos para cá, mudou muito a tecnologia do motor, coisa e tal. E é uma coisa que você faz, sua oficina mexe exatamente com o motor ultraleve. Como é que está hoje o motor? Aliás, qual é a quantidade de tipo de marca que tem no motor e como é que está a qualidade desse motor? Antigamente o pessoal tinha um pouco de medo, mas o que você me diz? A realidade... Eu acho que é lenda esse medo. Um pouco é lenda também. Olha, todo motor ele foi desenvolvido para voar, aliás, para funcionar, e todo o avião foi projetado para voar. Isso é fato. Ponto. Agora entra a questão de manutenção, né? O ultraleve, por ele não ter aquela exigência de manutenção, aquela como é que se diz, aquele registro de documentação para uma rastreabilidade em caso de acidente. O pessoal leva com a barriga. Isso gera um certo relaxamento do proprietário, usuário, sabe? E aí você entra num grupo de risco. Pô. Você levando as coisas tudo certinho, já existe um risco calculado. Você está voando mediante uma força de um componente eletrônico passivo de falha. Bem difícil. Difícil. Eu, por exemplo, no início da minha carreira na aviação, o cara chegava para mim com uma vassoura, com o motor pendurado ali, falou, quer experimentar? Pô, eu já sentava em cima. Hoje não, hoje eu sempre falo, né? Sempre tem pessoas procurando meu trabalho e tal. Se você vem buscar meu avião, eu falo, não, eu vou levar. Mas buscar não vou, não. Porque eu sei como que ele vai estar quando eu levar. Cara, eu tenho 30 anos trabalhando com isso praticamente. E pega cacareco velho. E tem coisa muito feia. Você sabe que às vezes o cara não dá manutenção, o cara puxa um Gzão com o avião, dá uma porrada. São duas pessoas que estragam o avião. O proprietário displicente e o mecânico que é curioso e não se dedica.
E falta muito capricho, né? Hoje a pessoa tem que ter capricho, tem que ter paixão pelo que faz, né? Então, a parte financeira é importante, mas o teu capricho, sua dedicação, aquele prazer de você pegar o antes, durante e depois, e você curtir. Se você tiver o feedback do seu cliente, aí lindo. É o must, mas você tem que curtir o que você faz. Você olhar e falar, meu Deus, que trabalho bem feito. Isso legal. Aí hoje falta um pouco. Entendi. Mas então, e a tecnologia desses motores, você acha que mudou muito de um tempo para cá? Sempre, eles vieram evoluindo, né? Hoje nós temos algumas marcas aí, por exemplo, na realidade eu não trabalho só com ultraleve, acaba sendo o carro-chefe, mas eu trabalho com um avião experimental de um modo geral, desde um Flyer GTzinho, que hoje não tem mais, eu tenho um cliente, aliás, que é um grande amigo, que tem um GTzinho há 20 e poucos anos. Você fez até aniversário e eu cuido desde novo o aviãozinho. Que gostoso. Até hoje. De vez em quando a gente faz um voozinho assim, que é maravilhoso se voar esse tipo de equipamento. O Flyer é aquele mais baixinho ou não? Aquele que infelizmente já não se fabrica mais. Porém, tem uma tendência de voltar. Há uma abertura no mercado com esse RBAC 103 aí, que está facilitando um pouco. Vai ficar bem legal para você. O que é o RBAC 103? É uma norma aí que a ANAC está... já existe, já está valendo, que a aeronave até 200 kg, peso máximo de decolagem. Quer dizer que eu já me ferrei, né? Não tem jeito. Não aeronave vazia, né? Aeronave vazia. 200 kg, você não vai precisar mais de toda a burocracia como você precisa numa experimental normal. O Valdir, então, vai ter que pôr lastro na nave. Ele pesa 50 kg. O Valdir vai voar tranquilo. É o famoso grilo falante. Gente boa. Não parece o grilo falando do Valdir? Gente boa. É gente boa demais. Intriga da oposição. E Valdir... Tem que pôr laço para ele voar, então. Valdir seria um excelente instrutor, hein? Né? Pô, você acha? Tem paciência. Tranquilo. E o porte físico Você fala de instrução. O que você acha que o cara tem que ter para ter uma boa instrução? O que ele tem que ter? Paciência só ou não? Não, primeiro ele tem que voar bem, tem que ter habilidade com equipamento. Estudo, conhecimento e saber passar isso. E aí entra um pouco da paciência, porque você vai pegar alunos que demoram um pouquinho. Não é amor. Aprender. Mas aprende. Mas ela não nasceu na aviação. Não, mas aprendeu. Ela é um exemplo. Não tem histórico na família de aviação, tinha medo de aviação e hoje faz acrobacia com a gente. Que legal. Legal, é um orgulho. Pergunta que eu sempre... bom, além de motor, você mexe com estrutura de avião também? Todo, só não faço aviônicos, porque aí você depende do laboratório, né? Mas a parte de estrutura, motopropulsor, sistemas diversos ali... Aviônico você deixa pro Jet Aviônicos, pro Marcos lá? Exato. Pedrone que conhece tudo desse assunto. Exato, que bom, depois passa o contato aí. Aquele menino lá em Jundiaí, não precisa nem passar o contato. Se você estiver em cima da pista assim, você vai ver 2 hangares gigantes lá, Jet Aviônicos, com o Marcos, gente boa, cara. Começou do nada e hoje é uma potência. Bacana. Um trabalho de qualidade. Legal. Uma pergunta que eu faço aqui para a turma toda. Aquela bela troca de cueca que medão já passou? Tem algumas, hein? Opa! Eu diria que a pior de todas foi aquela num show aéreo em Poços de Caldas lá, que eu acho que a Marta até já comentou. Aquela eu decolei como um piloto demonstrador e pousei como sobrevivente. Rapaz, aquele dia, se eu tivesse gasolina, eu tinha ido embora, Beca. É mesmo? Morri de vergonha, cara. É mesmo? Putz, que troço maluco. O que aconteceu, Pedrinho? Era erro meu, errei. Gozado que eu dava. Erra, né? Eu dava instrução de acrobacia, batia muito nessa tecla, né? A pessoa virou de dorso, perdeu o horizonte, desvira. Que é normal, é meio que instinto gozado você puxar um manche. Aí por baixo. E você fez isso? E eu fiz isso, cara. Eu dei uma desorientada do nada. E, cara, aí todo mundo fala, por que você não continuou virando, né? Fácil falar, né? Minuto de bobeira, né? Porra, não sabe o que acontece? É o que eu falo, cara. E aquilo ali pra mim foi uma grande lição. Então, aliás, você deu muita sorte que você estava em Poços de Caldas, 5 mil pés. Alto e baixo, cara. Alto de nível de terra e baixo no nível do avião. Eu tava baixo no show, porque eu tava virando aquele avião com muita desenvoltura. Sim, modesta parte eu tinha a mão no avião, até me orgulhava, sabe? Uma vez eu fiz um tunô, um colega falou, cara, eu vi você trabalhando manche aqui de baixo, olha só. E aí você vai virando e eu fazia uma sequência meio automatizada na minha cabeça, fazia um loop, saía do loop, uma perna de 8, uma reversão, um tunô e tal. Enfim. Cara, aquilo estava muito automatizado, então eu tinha a
as minhas reações automáticas numa pane de motor, porque eu sempre vou, todo o meu pouso é uma emergência. Claro. Eu viciei nisso. Eu saio para fazer um teste, estou ali, simulo uma emergência e venho para pouso. É impressionante. Raramente eu faço um pouso padrão, de ingressar numa base, numa final e vir trabalhando. Normalmente meus pousos, seja com as aeronaves dos clientes, com a própria, sempre treino de emergência, né? E naquele dia, então, eu tinha a mão no avião nessa situação, mas aquele dia eu desorientei, cara. E aí, o trem é feio. Beca do céu. Eu não tava lá, você saiu muito baixo. Ah, sai. Que é o sai, muito... Ai, saí. Sai. Não, primeiro eu fiquei numa situação que eu tinha a impressão que eu ia entrar de nariz. Depois eu fiquei numa situação que eu ia entrar nos 40 graus no chão. Depois, por último, eu tive a sensação que eu ia chapar de barriga. Falei, vai chapar de barriga e vou sair largando pedaço. Quando o avião saiu, minha perna tremia assim. E eu falava, meu Deus, será que eu tô voando mesmo? Pra Marta foi menos traumática, porque pra ela foi uma manobra super baixa que eu nunca tinha feito. Agora eu ali, e vou dizer pra você que não, na hora eu calculei, cara. Mentira. Na hora eu só fiz isso aqui, puxei o manche com as duas mãos. É que o avião é muito honesto. Se fosse um avião crítico, por exemplo, com um Christian Eagle, um Sukhoi, nós perdemos um grande amigo numa situação assim, daquela de você, o chão tá chegando, você puxa o avião, esnapa e vai pro chão. O Showcat era azudo, tinha uma carga alar baixa, então ele saiu voando. E a mão de Deus, aí fica a crença de cada um, né? Eu vejo assim, Deus falou, ó, bicho, vê se aprende, hein? E vai embora. A fumaça se preparando pra se exibir na sequência. E na hora aí eu falei, ai, o que eu faço agora, né? Aí a Marta olhou pra mim e eu, aquela cara de... Vaca atolada no pântano. Bom, aí eu falei, pô, vou pousar. Mas daí uma vozinha falou, não, continua, porque era a minha última manobra. Aí eu ia dar sequência com a parte dela, que seria as passagens, as coreografias pré-estabelecidas dela. Então não tinha erro, era passagem sobre o eixo da pista. Continuei. Profissionalismo. Continuei. Ela fez as passagens dela e tal, aí a hora... Profissional. Pousei e tal, aí você... taxiando com a cabeça baixa dentro do cockpit, assim, só aparecendo óculos para não enxergar ninguém. Mas todo mundo faz besteira, não é só você. Né? Mas foi uma experiência. Qualquer ser humano é passivo de cometer erros. E a partir disso aí a gente estabeleceu alguns procedimentos. Cada manobra é uma manobra, não tem essa de ficar emendando. Então eu comecei, mas fiquei um bom tempo que ia fazer tunô, aquela imagem vinha na minha cabeça. Um bom tempo sem ir no banheiro. Ah, rapaz. Trancou aquela coisa velha de guerra e... Sempre falo, o Anus Light disparou na hora. E qual foi o outro? O outro... menos traumático, mas também sustão. Foi só um punzinho. Você lembra daquele Cessninha 152 que pousou ali na freguesia do Ó? Que teve uma pane vindo para Marte? E ele pousou lá na freguesia do Ó. Teve uma sorte tremenda também. Não lembro. Cara, ele pousou ali, um avião de uma escola, pousou com um aluno, teve sorte, acho que andou tocando um carro ou outro, ele bateu a ponta da asa na porta de um bar lá. Deu sorte. Deu sorte e tal. Um aviãozinho com uma performance boa de pouso, lento e tal. Eu acabei conhecendo esse piloto. Num evento, numa confraternização, bati um papo com ele, me apresentaram ele, falou, esse é o piloto e tal. Aí, pô, admirei, falei, cara, que sangue frio e tal. Cara, gente boa, muito humilde. Ele falou, não tem muito o que fazer não, cara, é botar o avião pra voar até onde você puder tocar. Até onde você bater. Falei, caramba, então, mas teve sorte, muito fator sorte, né? A gente precisa disso. Aí, bom, voei 10 anos aqui no Campo de Marte, porque a gente, quando você tem um conhecimento da mecânica, você sabe que um pequeno componente ali pode te colocar numa situação difícil. É um palheiro, né? E você aqui, né? tem certas horas, cara, nessas horas sempre ser meio ignorante nessas partes ajuda. Porque você fica meio sem noção daquilo que você está fazendo, né? Em relação à mecânica. Quando você conhece um pouco de mecânica, rapaz, eu bloqueava ali durante 10 anos, eu bloqueava a posição Itapevi, aí eu já começava, eu falei, meu Deus, deixa eu fugir um pouquinho pro lado da Castelo. Aí quando entrava no Cebolão, que você tinha que ir pro través sul do Pico, do Jaraguá, ali você falava, só tem o Rio Tietê, cara, mais nada, né? E aquele trânsito. Tomar banho. Então eu tenho pavor, cara, eu tenho pavor, mas durante 10 anos eu fiz esse voo.
E aí aconteceu esse lance aí com esse piloto, conheci ele, e um belo dia voltando de Marte, domingo aéreo, fizemos o nosso voo aí, sempre tudo bem, beleza, uma receptividade muito grande do público, sempre a gente recebeu muito carinho do público e a gente dava carinho também, dentro do possível. Então eu tô voltando ali de Marte, meu plano de voo para São Miguel Arcanjo, tanque cheio, babando, empurrava a gasolina com o dedo, né, porque tinha voltando embora. Aí liberei, a torre me liberou, chamei o controle já sobre vigilância radar ali e tô motorzão 1800. Tranquilo. Blá, 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 blá. E eu comecei a olhar, né? Falei, nossa, freguesia do Ó, ponto da freguesia do Ó. Lembrei do cara, falei, caramba, que situação pousar aqui. De repente, cara, o avião faz chum! Vibrando assim, e um pouco de óleo no para-brisa. Beca do céu. Falei, nossa senhora, aquele dia não passava nem pensamento, velho. Aí chamei o controle, né? Reportei a aeronave, emergência parcial de motor. O controle falou, qual sua ação? Vou retornando para Marte. E já curvei à esquerda, fui para cima do rio. Depois, alguns segundos, isso que parece uma eternidade, eu vi que o avião estava voando. Não perdeu altura, vibrando e óleo pelo para-brisa ali, umas gotículas de óleo, e isso na fonia, voltando para Marte. Já fui para cima do rio, que ali é corredor de helicóptero, inclusive. E aí tô voltando, Marte já, chamei Marte ok, prioridade para pouso sua, tranquilo, e nisso eu fui roubando um pouco de altura e fui ganhando altura para entrar num cone, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Nisso um helicóptero me chamou na fonia, né? E aí, companheiro, tá tudo bem? Aí eu falei, você tá onde? Ah, tô do teu lado aqui. Falei, dá uma checada como é que tá, se tem vazamento de óleo, alguma coisa forte que você tá... E eu de olho na pressão de óleo. E a pressão de óleo tava firme? Normal. Avião voando. Mais uma vibração, porque eu perdi um cilindro. E aí, daí eu descobri que o avião voa. Eu voltei aí na pista ali, bombeiro, aquela coisa toda e tal, não sei o quê. Quando eu pousei tranquilo... Pedi pra torre para ir pro campo, para ir pro PAMA. Eu queria ir pro aeroclube, porque aí a AFA chega em volta e o avião devia estar todo melado de óleo. E eu perdi um cilindro, então foi outro sustão também. Mas ele voou direitinho? Voou, o avião voa, cara. Foi a primeira sacada de cilindro, que isso não é normal, mas acontece em radial. Fadiga de material e tal. Mas aquele avião era relativamente novo, né, Pedro? Mais ou menos, ele era 70 e pouco aquele avião, né? O avião não tem idade, mas bem tratado, bem né? cuidado. E quando a gente preparou ele para o show aéreo, ele passou por uma inspeção total geral. E o motor sempre muito bem cuidado e tal. Aproveitar essa pergunta, ele é um avião modificado para fazer voo acrobático ou não? Não, a gente até tinha pretensão, porque ele era carburador. E para o voo acrobático legal, aí botar um dorso, injeção, sistema de alimentação de óleo invertido. Mas não chegamos a fazer isso. Não deu tempo, a equipe terminou antes. Que pena. Então tinha algumas situações de manobra, às vezes que eu dava um G0 nele aí, ele estranhava, ele pipocava, largava umas línguas de fogo pro escapamento. Que legal, muito legal. Pedrinho, muito obrigado por ter vindo lá longe de São Miguel Arcanjo. Exatamente. 180 e quantos quilômetros? 188, exato. Quilômetros para cá, para acompanhar a gente aqui no programa. Foi um prazer. Para incentivar, para falar. Só que antes de ir embora, eu quero que você faça um favor para mim. Pois não. Que você olhe naquela câmera ali e diga para quem está começando algum conselho, por favor. Cara, a aviação é paixão, né? É movido por paixão. Quem está começando e já está ingressado, continuar na luta, acreditando no sonho. Quem também tem o sonho de se tornar piloto, continue sonhando, acredite nisso, que as coisas começam a fluir. Quando você menos espera, coisas que você duvida, acontece. Estudar é importante também? Estudar sempre, principalmente quem pretende seguir uma carreira na comercial hoje, né, é muito importante estar estudando. E não fazer bobagem com o avião, né? O avião sempre tratar ele de Vossa Majestade. Chama ele de Majestade, que ele não vai senhor, para ele que dá tudo certo. Com certeza. Então tá bom. Obrigado, cara, pela presença. Obrigado pela hélice. Muito legal. Opa, foi um prazer. No próximo programa vai estar aqui no nosso show. É uma honra. Obrigado. Gente, obrigado por acompanhar. Se inscreve no canal, manda lá sua mensagenzinha.
dá o seu joinha e olha só, os haters a gente não gosta, a gente tira fora. Hater aqui nesse canal não tem vez. Até o próximo programa. Valeu, obrigado!